noite, começando o programa Direto ao Ponto, segunda-feira, mais uma segunda-feira nesse feitiço do tempo que vivemos todos juntos, chamado pandemia. Sim, tem gente que já não sabe mais que dia é quando acorda e de repente é confrontado com a realidade que é uma segunda-feira, mas se é segunda-feira, notícia boa que tem Direto ao Ponto. Eu sou André Araújo, quem está comigo neste 27 de abril de 2020, Cléo Oliveira. Cléo, boa noite, Cléo. Oi, André, boa noite a todos os nossos ouvintes nesta linda noite de abril, 27 de abril. Ótimo estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre o quê? Coronavírus, claro, tá na pauta, né? Não tem como não falar sobre isso. Mas, o programa tem oportunidades para jovens, oportunidades de trabalho, tem também o pijama da Ivete. Quem viu a live da Ivete? A Ivete maravilhosa sempre, até de pijama de bolinha rosa, ela consegue. Léo, eu acho que a Ivete arrasar. Já tá num teorema Tostines, assim. É legal que é a Ivete ou é a Ivete porque é legal? Saca? O cara varrendo. Se tudo isso for um grande, elaborado ensaio para forjar uma naturalidade, eu aplaudo de pé, viu? Como eu penso que ela visual, eu aplaudo de pé. Eu penso que, pelas coisas que eu vejo dela assim há muito tempo, ela é bem natural. Eu acho que soa natural porque é natural mesmo. Agora, é legal porque é a Ivete, né? Porque as pessoas têm que entender que você tem que ser a Ivete para você fazer uma live de pijama. Vou eu fazer uma live de pijama, de bolinha, né? Vamos mais perto, né? Então, vamos nós fazer uma live. Até agora já alimentou essa ideia e não saiu do papel. Mas assim, eu gosto dessas coisas dela porque ela é bem espontânea. Nas entrevistas você percebe uma espontaneidade dela, assim, bem interessante. Tinha um programa da GNT chamado Bem Bonita, ou Super Bonita, que é um programa sobre beleza, um papo bem assim, bem superficial, eu diria. E a série, ela é com várias apresentadoras, e quando a Ivete foi apresentadora, o programa teve altíssimos índices de audiência, justamente porque ela emprestou essa naturalidade que ela tem para esses temas mais bobos, sabe? É bem legal, gosto dela, arrasou. A gente vai falar do pijama dela. Quanto custou esse pijama? Vá pensando aí você. Temos também outras notícias importantes, né? Na verdade, temos notícias importantes, porque essa do pijama não é importante. Não sei, só curiosidade de mesmo. Relevância estão sendo todos reavaliados nesse momento. Mas é uma curiosidade, se tratando de Ivete, né? Houve uma correria aí, todo mundo querendo pijaminha da Ivete. Vamos lá! Direto ao ponto no seu rádio. Vamos lá então, o programa já está valendo. O Fernando hoje não conseguiu chegar ainda aqui na gravação. A gente vai que o Fernando se manifeste tal qual entidade no segundo bloco, mas o Fernando está no corre, como todo mundo. Aliás, muita gente daquele convívio virtual, aquelas pessoas que você conversa o dia inteiro e que nem parece que está em tempo de pandemia, que você continua conversando o dia inteiro. Muitas me relataram um certo momento de adaptação com o home office. Tipo, no começo foi confuso, mas agora não sei como é que vai ser para voltar para os escritórios, para as repartições. Quando esse momento chegar, é claro, nós vamos falar disso no programa. Vamos de notícias? Você puxa o bonde, Cléo? Vou puxar com oportunidade para os jovens, tá? Você que está ouvindo Direto ao Ponto pode se inscrever num processo seletivo do programa Jovem Aprendiz dos Correios. Vai até quinta-feira dessa semana o período de inscrição, então fique atento ao prazo para você, quem sabe, né, conseguir essa oportunidade. São 4.400 vagas no Brasil todo, dessas 26 aqui no Tocantins. Então nós temos 6 vagas para Araguaína, uma para Colinas, uma para Guaraí, 5 vagas para Gurupi, Paraíso tem 1 vaga e Palmas tem 12 vagas. Para participar é preciso ter entre 14 e 22 anos de idade, cursar no mínimo o 6º ano do ensino fundamental.
que estar matriculado, obviamente, na escola, não necessariamente frequentando, né, porque as escolas estão paradas, mas tem que estar matriculado nesse ano. E é importante esse projeto, né, já coloca aí os jovens no mercado de trabalho, ainda que de uma forma, um trabalho diferente, né, não é considerado um funcionário, ele é um jovem aprendiz, e o salário que ele recebe é R$490 por 20 horas semanais, então trabalha um pouquinho menos que o funcionário comum e ganha esse apoio de R$490, mais vale transporte. Se você tem interesse, está ouvindo a gente, tem interesse em se inscrever, tem que acessar o site dos Correios, você coloca lá no Google correios.com.br, eles já vão te direcionar, ou então você pode até colocar a inscrição Jovem Aprendiz Correios, que você vai direto para o site. Boa notícia para os jovens. Boa notícia, e qualquer boa notícia nesse momento tem que ser divulgada mesmo. Cléo, não sei como é que está sendo para você, a gente falou agora do pessoal dando feedback do home office, mas a gente está vendo, na sexta-feira nós falamos isso no programa, Fernando, sobre algumas informações conflitantes até do poder público. A gente falou do caso de Gurupi, que ao mesmo tempo que mandou apagar as luzes dos parques e praças da cidade para evitar aglomeração de pessoas, publicou um decreto no dia seguinte liberando o funcionamento de academias e outros estabelecimentos que até então não estavam enquadrados como essenciais. A gente teve uma notícia que movimentou as redes sociais nesse final de semana, uma decisão do juiz Lauro Augusto Moreiro Maia, da 5ª Vara Civil da Comarca, que propôs, que obrigou um empresário que foi testado positivo para o coronavírus, fique em casa, cumpra obrigatoriamente o isolamento na sua residência até o dia 5 de maio, esse período aí dos 14 dias, e ele se recusou até a assinar a notificação. Tem multa envolvido, multa diária de R$1.000 se ele descumprir e for comprovado o descumprimento. A informação também que a esposa dele foi diagnosticada com o novo coronavírus. A minha pergunta, se é que dá para perguntar, é como é que se reage tão impulsivamente a um negócio que tem tanta gente dando as orientações, gente que estudou, olha, o isolamento é importante, a gente está vendo os países lá fora que fizeram isolamento na hora certa, começando a discutir uma reabertura, e aqui está tudo funcionando. Quem sai na rua, todos os relatos de redes sociais, está tudo funcionando, a ponto da justiça ter que obrigar o cidadão a não contaminar as pessoas na rua. É lamentável, né? O problema é que a decisão da justiça é justamente para evitar que mais pessoas se contaminem. E é uma visão... O Brasil, ele está, assim, em situações muito contraditórias, porque você tem um presidente que incentiva, que as pessoas saiam de casa e que as pessoas não tenham esse nível de preocupação, e isso causa mesmo um conflito, É a importância que a gente fala dos atos institucionais. Às vezes um decreto proibindo a circulação, ele não tem tanto poder de fiscalização, mas ele tem de entendimento, Por isso que essas iniciativas são importantes. Tem muita gente achando que é bobagem, tem blogueira nacional achando que é bobagem, e infelizmente é isso. A gente tem uma pandemia de vírus e outra de desinformação. O caso da blogueira, eu confesso que acompanhei pela mídia tradicional, então eu sei muito pouco. Só sei que a cidadã acabou perdendo alguns patrocínios importantes, seja lá eu qual não acompanho, é o produto que uma blogueira vende. Eu não acompanho, ela tem bastante influência, eu também não acompanho porque não me interesso pelo tipo de publicação que ela faz. Mas a gente tem que considerar que é uma pessoa que tem influência, assim, num grande número de pessoas, E aí fez uma festa e publicou a festa e dizendo, é isso, e ela já teve a doença, Ela teve a doença, ela teve Covid-19, e aí fez uma festa, chamou os amigos e rolou festa mesmo, transmitiu nas redes, aquele tipo de coisa que transmite. E é uma blogueira da área que atua na área de bem-estar,
de viver bem, coisas assim. Então, influencia, não tem como. Influencia o público dela que a segue, né? Lamentavelmente, como eu disse, são duas pandemias, uma de desinformação e outra do vírus. Você citou aí a atuação rapidinho no começo do governo federal. Hoje estamos em segunda-feira, 27 de abril. É assustador que a gente tem quase uma semana que o Ministério da Saúde não emite um boletim epidemiológico. Depois da mudança, o ministro da Saúde desapareceu. Aliás, teve uma aparição bem estranha, se é que não dá para ir mais além, mas bem estranha a forma como ele se comportou durante o pronunciamento do presidente no Morogate agora, né, no escândalo da saída do agora ex-ministro Sérgio Moro. Pegou a gente no comecinho da gravação do programa da sexta-feira e o ministro da Saúde sumiu. Já existem reclamações de secretário de saúde com dificuldade de ter um contato direto com a chefia nacional do sistema do SUS, né, Sistema Único de Saúde, e a gente ainda tem que lidar com a galera que finge que não está entendendo o que está o rolê. E tá difícil, né, Cléo? Não sei para você, assim, eu já tô bem... adoro minha casa, adoro minha família, mas a gente quer também respirar um pouquinho de ar. Bom, enquanto as crises... A prefeitura de Teresina, André, fez uma campanha, está fazendo campanhas institucionais bem enfáticas sobre esse momento, e aí a última campanha, ela fala bem simples: o isolamento é ruim, ponto, né? Ninguém duvida disso, as pessoas querem sair, as pessoas querem se divertir, mudou a rotina delas e isso causa transtornos, né? Então, a campanha diz: o isolamento é ruim, mas perder as pessoas que a gente gosta é pior. Então, escolha, basicamente isso, né? Bom, o primeiro bloco já está chegando ao final, hoje, segunda-feira, no Direto ao Ponto, versão pandêmica, se é que podemos chamar assim, segunda, quartas e sextas-feiras, sempre às 7 horas da noite aqui na Jovem FM. Você que está ouvindo a gente no podcast, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu dei uma olhadinha nas estatísticas lá no nosso YouTube, Cléo. Tem gente que vai assistir, vai ouvir o nosso podcast 1 e pouco da manhã. Eu me sinto feliz de saber que a 1 e pouco da manhã tem alguém que quer a nossa companhia. Eu também gostei de saber. Não dá pra saber. Um beijo pra você que tá aí na madrugada. Que acompanha a gente. Aí tem que fazer voz de madrugada, né, André? Você que tá aí na madrugada com a gente, um beijo, continue. Tradução de música. Continue com a gente. Minha voz não tá muito de madrugada, não. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho tem mais programa Direto ao Ponto, eu, André Araújo, Cléo Oliveira, aqui na Jovem FM, nesta segundona semana, está só começando, semana mais que importante, naquelas previsões do começo do mês, era para, teoricamente, o pico de contaminação estaria chegando aos nossos calcanhares, mas pode ser que a coisa ainda vá um pouco mais longe. Vídeos dados daqui do interior também, Araguaína, a gente tem um aumento considerável nas confirmações, a gente fala disso e de outras cositas mais no próximo bloco aqui no Direto ao Ponto. Voltamos já. Direto ao Ponto no seu rádio. Estamos de volta, segundo bloco, programa Direto ao Ponto, segundou quarentenístico, segundou em pandemia, estou aqui esfregando a minha cara. Aliás, eu estou aqui treinando para fazer um teste de elenco pro Náufrago. Claro, meu cabelo tá enorme. Você tá? Quem é o seu Wilson? Bem anos 80, eu tô com um cabelo com mullets. Quem lembra, e pelo amor de Deus, tentem não fixar essa imagem na cabeça de vocês, deu com mullets aqui. Eu estou nessa quarentena com os olhos levemente mais claros. Explico. Você não abre nem o blackout da cortina.
Não, explico. Quem usa lente de contato sempre sofre dramas, né? Eu comprei umas lentes de contato. Meu olho é muito preto. Para quem não me conhece, para quem me conhece já sabe, né? Quem não conhece, os meus olhos são muito pretos, assim, dos jabuticabas mesmo. E aí eu comprei e é difícil, né? Um olho tão escuro, assim, geralmente castanho e tal. Enfim, meu olho é bem preto. E eu comprei uma lente que dá um tom mais claro, sabe? Para ficar ali um castanho mesmo. Só que quando ela chegou, ela é bem clara. Se desse outra pessoa no mundo que eu conheço que usou uma lente pro olho ficar castanho. Aí ficou bem claro, e obviamente que eu não uso, né? Só que as minhas lentes acabaram. E aí eu falei, cara, ninguém tá me vendo, né? Eu vou usar as minhas lentes. Então eu tô usando as minhas lentes castanhas. Tá engraçado, eu acho. Olha só, vamos de notícia. O mundo segue girando enquanto a pandemia passa e o Supremo Tribunal Federal divulgou uma decisão muito importante na semana passada. Ela declarou inconstitucional uma lei de Novo Gama, um município lá do Goiás, sobre a atual conhecida, abre aspas, ideologia de gênero. O Supremo já estava julgando desde da sexta-feira, dia 17, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, se a lei é ou não inconstitucional. Se meus amigos advogados me corrijam lindamente nesse momento, que estiver acompanhando o programa, manda para o nosso Twitter, @direto-ao-ponto-to. Mas a lei dizia que era proibido material com informações de ideologia de gênero nas escolas de Novo Gama. A expressão ideologia de gênero não é reconhecida dentro do que a gente entende como universo educacional. Ela está relacionada aí a uma aplicação desse conceito por grupos conservadores, religiosos, contrários ao debate sobre diversidade sexual e identidade de gênero. Óbvio que essa turma ganhou um reforço muito grande do movimento Escola Sem Partido e que na última eleição provocou uma bancada a apresentar medidas legislativas, mas agora essa decisão do STF, por maioria total do STF, concordou com o entendimento da Procuradoria que a lei viola de forma material e formal os princípios e dispositivos constitucionais. O que isso quer dizer? Que a tentativa de impedir que se discuta não só a diversidade sexual, mas conceitos de família mais amplos do que aquele que está tradicional naquele teu livro de 2000 anos, possam ser aplicadas nas esferas menores, né, municipal e estadual. Decisão importantíssima. Não sei se você chegou a acompanhar essa movimentação, Cláudio. Olha, não acompanhei com detalhes não, mas sim, é muito importante mesmo. Por tudo que você disse, os nossos ouvintes também estão participando sobre esse assunto no nosso grupo de WhatsApp. A Patrícia Stroer está falando aqui, muito importante a decisão sobre ideologia de gênero, ou seja, a discussão do espectro de gênero. O silenciamento dessa discussão no âmbito da escola abre portas para o reforço do preconceito contra quem foge da normativa. Comentário aí da Patrícia Stroer. A Diana também está participando, ela falando sobre esse assunto. Ela disse, muito complicado ter que explicar, discutir, criar leis, decretos para algo que é muito simples apenas, né? Respeito. E o Ederval, que é professor, falando que também concorda com o posicionamento da Patrícia. Ele diz que permite a construção de uma escola de verdade, múltipla e diversa, sem hipocrisia e também sem preconceito. Participação dos nossos ouvintes. Não dá uma saudadinha do ao vivo quando a gente lê as mensagens? Sim. É ao vivo, né? Eles estão mandando agora, a gente está gravando, eles estão participando da gravação com a gente. E aí eu vejo aqui na lista tanta gente bacana, tanta gente que eu tô com saudade de ver nesse nosso enorme grupo. Cléo, quem quiser participar desse grupo, qual é o segredo, qual é a mágica? Quem quiser participar com a gente do grupo de WhatsApp do Direto ao Ponto, tem que mandar uma mensagem para o telefone 63 8120 1005. 63 8120 1005. Aí a gente te coloca no grupo, você pode participar com a gente dá a pauta do dia e você vai deixando seus comentários. É uma forma que a gente encontrou de ficar juntinho de quem ouve Direto ao Ponto. Tem notícia, Cléo?
Tem a notícia ainda sobre coronavírus. Os casos no fim de semana, André, eles foram 17 novos casos registrados, né, é importante dizer isso, casos registrados, 17 novos, o que levou a um aumento de 34% se comparado aos casos que nós tínhamos na sexta. Então, só no fim de semana o aumento foi de 34%, fora os casos identificados aqui no Tocantins de pessoas que estão em Palmas ou no interior, mas moram em outros estados. O que nos permite entender, acreditar que o vírus está sim se espalhando e que a medida melhor até o momento é evitar sair de casa sem necessidade. Ainda falando disso, né, além dos números, a Justiça deu uma decisão importante nessa discussão, que para que o governo do Estado apresente até 14 de maio o plano das UTIs aqui, caso haja uma situação extraordinária, né, como eles chamam, uma situação em que muitas pessoas precisem de internação diante da Covid-19, que é a doença causada pelo novo vírus. A decisão da Justiça, ela atende um pedido da Defensoria Pública, que vem já há algum tempo solicitando ao Estado, por meio de recomendação e depois por meio da Justiça, esse plano que mostre como está a UTI aqui, sabe? Não é quantos leitos nós temos, é quantos leitos foram criados a partir da pandemia e qual é o planejamento caso haja um surto de casos aqui no Tocantins. A Defensoria, como eu disse, né, do Núcleo de Saúde ali, do Dr. Arthur Pádua, havia feito esse pedido dia 2 de abril. E o Estado se manifestou pedindo um prazo, sabe de quanto, André? 90 dias para apresentar esse plano. Aí, então, a Defensoria fez um novo pedido, explicando a necessidade de que isso esteja disponível de forma urgente. Então, a Justiça deu um prazo que eu considero bem razoável, que é até 14 de maio, para que isso seja apresentado numa audiência. Então, o Estado vai ter que informar quantos leitos de UTI e centros de terapia intensiva, que eles chamam de CTIs, foram criados após o início da pandemia, foram criados aqui no Tocantins, a quantidade de profissionais hoje que está trabalhando, quantos são e se é suficiente ou não. Caso não seja suficiente, se já foi iniciado um processo para contratação de novos profissionais. É basicamente isso que o Estado precisa responder. E as pessoas também precisam dessa resposta, não é? As pessoas precisam entender qual é a situação hoje do Estado. Dizer que o Estado está preparado é importante e não há motivos para se duvidar, já que é uma instituição falando isso, mas é preciso apresentar esses dados, esse planejamento, para que as pessoas entendam o que está sendo feito. O que a gente acompanha dos organismos internacionais ou das experiências bem-sucedidas, a gente tem o caso da Islândia, a gente tem o caso da Nova Zelândia também, e aqui pertinho da gente, da Argentina, em que o lockdown mesmo, 95% de adesão ao isolamento social. Vamos pensar que Palmas, esse fim de semana, teve registro de 37%. Ou seja, não está tendo um isolamento mesmo. É importante entender o momento. Palmas apareceu numa pesquisa na semana passada também como uma das capitais com risco de colapso, porque o nosso sistema seria frágil ou não atenderia um possível surto. E a gente vê pouca eficácia, ou pelo menos a adesão, do que tá todo mundo falando, né? Lembrei do cantor Falcão. Você chegou a assistir algum show do Falcão? Não. Aquele cantor cearense. Eu vi uma entrevista dele agora, que o YouTube reina, né, na aleatoriedade do audiovisual, e ele lançou uma música recente que a letra fala: quem tá certo é tu, quem tá errado é o Papa. A sensação que me dá é essa. Tipo assim, tá o planeta inteiro dizendo que testagem em massa, isolamento social são os melhores e mais eficazes caminhos para combater essa pandemia. E aí a galera relaxa, volta, solta aqui, faz um decreto ali, volta atrás aqui, o número aumenta, diminui, e na hora que esses números viram nomes, a coisa pega. Não sei se com você já aconteceu, já chegou o Covid em muita gente que a gente conhece.
parente fulano, não precisamos citar nomes, mas aqui mesmo. E fora o que a gente entende desse protocolo novo, desse novo Ministério da Saúde, que se eu não te vejo, você não existe. Não precisamos testar o suficiente e nem divulgar as informações que a gente coleta. A receita para dar errado está dada, mas tem gente que acredita que pode dar certo, contrariando. Sim, e me preocupou bastante que na semana passada a Secretaria da Indústria e Comércio do Estado fez uma orientação aos gestores municipais para que restabeleçam o funcionamento do comércio nas suas cidades, né? O decreto, o polêmico decreto, que a gente já falou sobre ele aqui, o decreto apenas, no meu entendimento, deixava ao município decidir sobre isso, que eu acho que é o correto. O município tem que decidir sobre a realidade que ele tem, né? Mas daí, quando você faz uma orientação para que isso aconteça, como foi feito por meio de videoconferência, é bem delicado, vejo dessa forma. Eu entendo que a economia precisa girar, né? Não pode parar, só que é para isso que existem esses planos emergenciais, né? E orientar as pessoas a abrirem o comércio eu acho delicado, porque essa segurança de que o Tocantins tem menos casos, eu sempre tenho dito isso. A doença chegou aqui depois, né? Então, não tem como a gente... Tá indo pra cima, né, Cléo? O gráfico não tem, exato. Nada indica uma estabilização. A doença chegou aqui depois, não dá para comparar com outros estados, e outros estados têm outras populações, então não é uma comparação adequada. Na Fiocruz tem alguns gráficos, eu vou até te passar depois, André, talvez se você tiver curiosidade. Tem alguns gráficos muito interessantes na Fiocruz, que faz pesquisas, né, e ele mostra exatamente isso que você disse, o gráfico aqui do Tocantins está crescendo, e entre os gráficos que eles disponibilizam, você pode comparar o gráfico com outros estados, com o próprio Brasil, entendeu? E você vê todos os estados brasileiros com a curva crescente, nenhum estabilizou ainda. E quando se fala todos, o Tocantins está entre eles. Como eu disse, no fim de semana o crescimento foi de 34%, é um crescimento considerável, eu diria, para 2 dias, né? 17 casos, voltando a dizer registrados, fora os que não foram registrados. Falando em medidas e decretos, você colocou aí no nosso grupo a provocação para os nossos ouvintes sobre máscaras, perguntando se a turma está usando. Vamos dar um feedback para a galera lá. A Gabriela Mello disse que sim, que está usando e que se sente uma estranha na rua quando sai. Ela depois fala que já viu gente até rindo dela quando anda com a máscara na rua. Hoje eu fui a uma consulta médica, apesar de ter pouquíssima gente na sala de espera, todo mundo estava de máscara, até mandei uma foto, Léo, não sei se chegou a ver lá no nosso grupo, parecia que eu ia assaltar a clínica com a máscara que eu tava. Eu vi, até comentei que se eu tivesse na recepção e você entrasse com esse cabelão, esses óculos escuros e a máscara, eu já entregaria minha bolsa de cara pra você. O Esliane tá aqui com a gente, ela tá falando, aqui em casa temos máscaras de tecidos e toda vez que precisamos sair, estamos usando. Cadê, deixa eu ver, a Patrícia Stroher dizendo que tá usando e acha que todo mundo deveria usar também. A gente tem notícias sobre isso. Rapidinho, só completar, o Ederval está dizendo que está usando nos momentos que sai, nos poucos momentos que sai, mas que é o suficiente para ver que pouca gente está usando. Mas que no comércio, na percepção dele, estão seguindo direitinho até onde viu. A gente vai falar detalhes. Sim, vamos lá. André, a gente vai falar detalhes disso, não sei como é que tá o tempo desse bloco, dá tempo? De falar uma notícia? É sobre as máscaras. Ainda antes da notícia, um outro comentário. O Zaca Martins, sempre muito engraçadinho, lá de Grupi, mandou aqui: estou com um problema, descobri que não dá para assobiar com máscara. Ele tá chateado, porém está usando as máscaras. A gente está falando de máscaras hoje aqui no programa porque Grupi decretou, né, que todos devem usar máscaras, Araguaína também. Acho que Palmas poderia também fazer isso. No Brasil, ela foi considerada, e o uso de máscara foi considerado como uma política pública de saúde nesse momento. Então está sendo orientado no país, né, que a utilização de máscaras
como medida de prevenção. A ampliação da pandemia fez com que o Ministério orientasse as pessoas a usarem ainda há algumas semanas, quando o ministro era outro, e vários estados já fizeram essas normativas, ora por decreto, determinando o uso, ora por decreto apenas orientando. O fato é que já é uma orientação no DF, no Piauí, no Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Goiás, aqui pertinho da gente, Espírito Santo, Pará, Rondônia, Minas, isso em estados, né? Fora algumas prefeituras. Como eu disse aqui no Tocantins, as prefeituras que tomaram essa medida e já divulgaram são Araguaína e Gurupi. Eu acho importante, eu tenho minha máscara, ainda não usei porque eu não saí, mas já comprei para quando precisar. Para quando precisar sair, comprar. Para comprar não, quando precisar sair, usar. Eu ia falar de comprar para que as pessoas comprem de quem trabalha na sua cidade, né? Vamos ajudar, a gente pode ajudar a fomentar, digamos aí, fazer o dinheiro circular com isso. Muita gente comprando máscaras pela internet. Vamos comprar de quem está fazendo aqui na nossa cidade, né? Eu comprei várias aqui em Palmas, várias que eu digo porque eu mandei para os meus pais lá em Minas que estavam com dificuldade, né, para encontrar. Vamos comprar de Palmas, da sua cidade, de Colinas, de Miracema, toda cidade tem alguém produzindo, né? Rápido, vamos falar disso no próximo bloco, sobre comprar cultura de Palmas também. Agora tem intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, eu, André Araújo, ela, Cléo Oliveira, direto ao ponto desta segunda, 27 de abril. Voltamos já. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, segunda semana está só começando. Obrigado você que acompanha a gente neste período de pandemia, das 7 às 8 horas da noite, segunda, quarta, sexta-feira. A gente traz aqui um balanço, as principais notícias do dia, excepcionalmente gravado o programa. Já estaremos de volta quando tudo isso passar. Cléo, estamos chegando no final do programa, mas o nosso ouvinte não pode ir para os grupos sem saber que a programação de lives pegou, né? Todo mundo acompanhou, a gente citou hoje aqui no programa a live da Ivete Sangalo, muitos artistas fazendo. Nesta semana a gente tem segunda e terça, né? Vamos dar a programação da segunda e terça. Hoje, pouquinho, agorinha, deve estar acabada agora a live da Duda Beat, que nós, jovens, eu e Fernando, fomos assistir. A Cléo não é jovem, não estava com a gente lá no showzaço da Duda Beat, mas acabou de acabar, deve ter acabado agora junto com o programa. Amanhã tem Israel Novaes, esta semana ainda tem Leonardo e Eduardo Costa, tem Jorge Mateus. O povo do sertanejo não dá tempo para respirar na programação de lives. Tem também programação local de lives. Se você dá uma googada, você acha os artistas locais se organizando em coletivos, trazendo música ao vivo. Como disse o Fernando na sexta, você vai no barzinho ouvir o cara tocar, chama o cara para tocar na sua casa numa live, abre uma cerveja e dê valor ao local. Cléo. Beijo pro Léo Pinheiro. Olha, falando antes, nas lives, né, comentei no comecinho do programa da Ivete, rainha diva absoluta, poderosa, fez a apresentação ao vivo da cozinha de casa, com direito ao filho, mostrando que filhos, seja você sendo famoso ou não, os filhos atrapalham o home office, mas o filho dela, muito, muito, muito simpático também, muito divertido. A Ivete fez, então, essa live com pijama de bolinha, ou como os fashionistas preferem dizer, poá. Foi suficiente para uma corrida nas lojas virtuais, gente, por um pijama igual. E sabe quanto custa aquele pijaminha para você ter um igual? R$395. André. Ai, é muito dinheiro num pano praticamente quando você dorme. Olha só, vamos falar de live ainda, não aguento vamos mais. De camiseta de agrotins, né, André? Nunca me serviu, Cléo, nunca essas. Eu sofro, eu pago o preço de nunca ter podido ter um pijama promovido por um evento. Olha só, na sequência de lives, você que está cansado de lives musicais e live que a galera enche a cara, briga com o Conar, faz todo aquele escândalo, dá para falar de esportes também nas lives. O projeto Olimpíada Todo Dia está promovendo a partir dessa semana uma série de lives com profissionais das diversas áreas do esporte olímpico brasileiro, não só olímpico como paralímpico também.
Então, vai lá no seu Google, procura Olimpíada Todo Dia. Hoje, por exemplo, segunda-feira, tem live do Thiago Saldanha, tem pessoal falando de medicina esportiva, a Adri Jesus, da Confederação Brasileira de Vôlei Sentado. Você que está ligado em esporte, não precisa ficar refém da turma das lives musicais, dá para falar do assunto que você gosta também. E o pessoal dá dica de treino, dica de como manter o condicionamento durante o isolamento. Muito bacana. Eu confesso, gostei do projeto. Não sei se vou entrar nessa. Cléo? Olha, essa é para você que é artista, não vá para os grupos sem saber dessa informação muito bacana. A Fundação Cultural de Palmas lançou o edital Palmas Curte Arte em Casa. Vai selecionar projetos artísticos para apresentações online durante o período da pandemia. O objetivo é manter a produção cultural local nesse período, né, de isolamento, e também apoiar os profissionais de arte e cultura para que eles possam ter alguma renda nesse período, né, que tá tudo fechado, não tem shows, não tem nenhum estabelecimento cultural aberto. Serão selecionados até 50 projetos por mês, durante 3 meses, e cada projeto R$2.000. As informações estão no site da Prefeitura de Palmas. Cléo Oliveira, nosso tempo está acabando. Um beijo para você, uma excelente semana para todos nós, com os leõezinhos agora dentro de casa. Até quarta. André, antes da gente ir, mandar um beijo para a Ana Paula, nossa amiga maravilhosa, Paulinha, lá de Conceição do Araguaia, ouvindo a gente, participando sempre aqui pelo WhatsApp do programa. Um abraço também para o Carlos Alberto Jardim Vieira, que está ouvindo agora, tenho certeza. E um beijo para todos vocês que acompanham pelo podcast. A gente volta na quarta. Fique em casa, mas se precisa sair, que a gente sabe que às vezes é necessário, proteja-se, tome todas as medidas e continue com a gente no Twitter, né, André? Onde a gente está atualizando todos os dias os números de casos registrados aqui no Tocantins. Exatamente, @direto-ao-ponto.to. Toda noite tem um boletim, tem outras cositas mais, volta e meia, um de nós vai lá, sem dizer quem, e faz algum comentário, posta alguma coisa, só para saber se vocês nos conhecem tão bem. Cléo, um beijo, até quarta-feira. Inclusive tem uma série, né, André? Inclusive tá rolando uma série, a gente colocou lá no Twitter. Quem tiver assistido pode comentar com a gente, série. Pode comentar lá, uma série. Dica de série pra você, uma série mexicana que chama, qual o nome? La Casa de las Flores. Parece bem inteligente. Dizem que essa série ela é bem inteligente, bem sagaz, exato. E traz muitas verdades. Eu quero assistir. Só vi um trechinho, mas gostei. Só vi um trechinho, mas gostei. Beijo, tchau. Obrigado você que acompanhou a gente está de volta quarta-feira. Fernando vai estar com a gente. Beijo, tchau. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.